13, palavra de Deus falando para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra que vem ao nosso coração para refletirmos naquilo que Deus tem para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Levítico capítulo 6, versículo 13. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou, diga amém. A palavra de Deus fala para nós: o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Vamos repetirmos esta passagem. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Diga assim: o fogo de Deus. Diga assim: o fogo de Deus, do Espírito Santo do Senhor, está sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, a palavra de Deus falando para nós, que Deus fez a luz e viu que era boa a luz. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 3 ao versículo 4. Os irmãos podeis tomar os vossos assentos, amém? E por isso colocou a sua luz em nossas vidas e nos ensinou a andar na luz. Nós estivemos agora há pouco, um apagão aí na nossa energia, e os irmãos viram como é difícil, nós enxergarmos quando não existe a claridade ou a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor trazendo esta palavra para nós, e nós refletimos que o fogo, ele é acompanhado de resplendor, não é isso? Os irmãos que já viram fogo aceso, ele clareia, Nos tempos primitivos, os exércitos, eles caminhavam nos desertos e usavam ali o fogo como uma arma de clarear o caminho, de clarear por onde eles passassem. E na vida espiritual, meus amados irmãos, a Bíblia trazendo para nós esta passagem de Levítico, no capítulo 6, versículo 13, ela nos diz a seguinte mensagem: que o fogo arderá, ou em outra tradução, queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. Aleluia. E a Bíblia nos fala que, infelizmente, acontecem coisas para apagar a luz e o esfriamento ou a chama do nosso coração. Ela de repente sofre ameaças para que o fogo de Deus se apague sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério, sobre a nossa chamada, sobre aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E o texto sagrado em Levítico capítulo 6, versículo 8 ao versículo 13, ele nos fala, irmãos, que sobre o sacrifício no altar que ficava fora do tabernáculo, e o fogo era levado para dentro do santuário para acender as lâmpadas e o incensário. Então, o tabernáculo de Deus, que significava a casa onde o Senhor recebia o sacrifício, precisava existir o quê? O fogo. Aleluia. O fogo, ele precisa estar aceso. Independentemente do louvor, da palavra,
das glórias e das aleluias, o fogo ele precisa estar aceso nos nossos corações para contemplarmos a glória do Senhor sobre a nossa vida. Aleluia. E aqui está, irmãos, quando Nadab e Abiú desobedeceram a esta regra e por isso eles foram condenados. Está lá no capítulo 10, o versículo 1 de Levítico, quando todos precisavam ver o fogo e a fumaça subindo no tabernáculo, como sinal de que o sacrifício estava sendo oferecido e as orações estavam sendo aceitas. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. E nós tiramos para os nossos dias, irmãos, o que motiva nós estarmos na presença do Senhor? O que motiva nós virmos para a igreja? O que motiva nós estarmos oferecendo um culto em adoração ao Deus Todo-Poderoso? O essencial de estarmos na presença do Senhor, irmãos, é de vermos o fogo do Espírito Santo do Senhor arder sobre a nossa vida, arder em nossos corações e nos dar a certeza de que a nossa vida espiritual anda bem. Aleluia. E quantos têm esfriado? O fogo já tem se apagado, né, irmãos? O esfriamento tem entrado em algumas igrejas onde o povo não sente mais, de repente, aquela chama que arde em seu coração para buscar a presença e a face do Senhor. Mas quando nós identificamos que a casa de Deus é o tabernáculo, onde nós oferecemos um sacrifício no altar do Senhor, nós não podemos fazer como fez Nadab e Abiú, desobedecendo a regra, e foram condenados por estarem substituindo aquilo que o tabernáculo precisava, de estar colocando ali as lâmpadas acesas, e ali todos precisavam ver o fogo e a fumaça subindo no tabernáculo como sinal de que o sacrifício estava sendo oferecido e as orações estavam sendo aceitas por Deus, por nosso Senhor e por nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir por esta palavra? Aleluia. Pergunta aí para o seu irmão nesta noite: como está a chama no seu coração? Como está a chama no seu coração? A chama está acesa, a chama está ardente. Aleluia. Você é um cristão que realmente tem feito a chama contagiar, aleluia, a sua família, a sua casa, a sua igreja, os seus parentes. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos declara, irmãos, que o altar precisa estar em chamas. Diga assim: o meu altar, nesta noite, estar em chamas, porque eu estou cheio do fogo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Aleluia! O fogo de Deus aceso. E a chama, irmãos, acesa, a labareda acesa. Eu não sei se as irmãs aqui, né, que cozinham, têm essa experiência, né? E quando de repente ali faz ali uma comida, tirando para o lado figurativo dos dias atuais, precisa o que, irmãos? Precisa de fogo. Aleluia. Quando nós precisamos ali fazermos aquele churrasco, né, irmão? Na brasa, né? Que todos gostam. Precisa o que, irmão? Precisa do fogo. Aleluia. Já pensou se não tiver fogo para assar a carne, né, Diácono César? Como fica ruim o negócio. A mesma coisa na vida espiritual. A sua glória, ela precisa sair com o fogo de Deus sobre a tua boca. Aleluia. A sua aleluia precisa sair com o fogo de Deus sobre a sua boca. O seu louvor precisa sair com o fogo de Deus aceso sobre os seus lábios.
assim como Isaías foi tocado nos seus lábios com a brasa viva, porque aonde tem fogo, a presença do Senhor está presente, aleluia, contagiando a tua vida, contagiando a tua família, contagiando a tua casa, contagiando por onde você passar, aleluia. E nesta noite não se faz diferente, nós estamos aqui, mas nós estamos sentindo a presença gostosa, a presença confortável do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, e Ele está dizendo: o fogo, meu filho, está aceso no teu coração, e esta chama não vai se apagar. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra. O fogo estará aceso sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E agora, irmãos, a chama do altar nos dias atuais tem um sentido para nossas vidas, e por isso nós precisamos entender e cuidar para manter a brasa em nosso coração. Ou seja, esta chama, ela precisa estar acesa 24 horas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A chama acesa. E agora, irmãos, nós vemos aqui que a chama acesa é um sinal da nossa consciência. Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 6, quando a consciência, que é a nossa luz interior, ela resplandece o que há em nosso coração, aquilo que está dentro de nós, refletindo para o mundo lá fora. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos declara em 2 Coríntios, no capítulo 4, vamos ler a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 6, falando a respeito desta chama acesa em nosso coração. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Porque Deus, que disse que nas trevas resplandeçam a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então Deus, Ele disse que nas trevas resplandeça o quê? A luz. Amém? As trevas é o que, irmão? É a escuridão. Mas quando a luz chega, ela vai iluminando a escuridão. Aleluia. E onde você passa, você vai refletindo a glória do Senhor sobre a tua vida. Você está lá no seu trabalho, a glória do Senhor está sobre a tua vida. Os companheiros que trabalham junto com você, os seus colegas de trabalho, olham para você e dizem: realmente, este irmão ou esta irmã, ele tem algo diferente, porque por onde ele passa, ele vai clareando, aleluia, e a luz que vai diante de você, ela vai abençoando a tua família, ela vai abençoando a tua casa, ela vai abençoando, aleluia, por onde você passa, você é luz para brilhar diante dos homens, para que glorifique ao vosso Pai que está no céu. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Você é luz. O fogo de Deus está dentro da tua vida. Amém? E agora, irmãos, nós podemos ver que a nossa consciência interior, ela precisa estar ligada em um ato de que nós estamos sendo luz por onde nós passar. O amor, lá em Salmo 39, verso 3, o amor que aquece o nosso coração. Aleluia. Salmos de número 39, verso 3. Vamos ler a palavra de Deus. Salmo 39, verso 3. Palavra de Deus falando para nós acerca deste amor. Aleluia. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. 39 e 3, que diz: incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, e se acendeu um fogo
Então falei com a minha língua e disse aquilo que Deus, Ele colocou em tua boca. Aleluia. Incendeu-se dentro de mim, no meu coração, enquanto eu meditava, e se acendeu um fogo. Aleluia. O fogo pelas almas, o fogo pela tua família. Aleluia. O fogo para pregar a palavra de Deus, para louvar ao Senhor, para fazer a obra do Senhor. Este fogo precisa estar aceso diante da presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, a consciência, o amor, e lá em Efésios a palavra de Deus nos fala que a fé também, que ilumina os olhos espirituais. Efésios capítulo 1, versículo 18. Vamos ler a palavra de Deus para ver o que é que diz para nós acerca deste assunto. Efésios capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança. Quando a Bíblia diz, irmãos, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, sabe o que é que ela quis dizer aqui? O seu entendimento agora está refletindo a luz de Deus nos seus pensamentos. Iluminado o teu entendimento significa os teus olhos estão agora enxergando o lado espiritual. O mundo lá fora está enxergando a dificuldade. Você está enxergando a solução pelos olhos espirituais. Por quê? Porque no teu entendimento, no teu pensamento, está refletindo a glória de Deus sobre a tua vida, para que você possa usar esta experiência e possa ser vencedor diante da dificuldade que você está passando. Você pode dizer amém? Aleluia. E agora, irmãos, a palavra de Deus nos fala em Salmo 119, verso 105. Vamos ler aqui. Salmo 119, verso 105, a palavra de Deus falando a respeito desta luz, que é a luz que ilumina, que é a luz que guia, que é a luz que faz a diferença em nossas vidas, nos trazendo a certeza de que o Senhor está conosco diante de todas as batalhas. 119, verso 5, olha o que diz a palavra de Deus aqui para nós. Aleluia. Se não me falha a memória, ela fala que a palavra do Senhor, ela é lâmpada. E é isto mesmo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você já viu, irmãos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Palavra de quem? Palavra de Deus. E luz para o meu caminho. Quem já teve a experiência de caminhar no escuro? É difícil, né, irmão? É difícil, né, diácono César? Né? Diaconisa irmã Cleonice. Caminhar no escuro, irmão, você pode levar uma topada. Caminhar no escuro, você pode cair num buraco. E quem não tem a chama do Espírito do Senhor acesa sobre a sua vida, ele está no escuro. E de repente ele pode a qualquer momento cair. Ele pode a qualquer momento tropeçar. Por quê? Porque a chama está apagada. Aleluia. E a palavra de Deus, ela é o quê? Ela é a luz que ilumina o caminho. Aleluia. Louvado seja o nome poderoso de Jesus. Agora, a luz de Deus, ela vem sobre a nossa consciência. Uma consciência renovada, uma mente renovada. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2. Romanos capítulo 12,
versículo 1 e o 2. Olha o que diz a palavra de Deus. A consagração a Deus e a humildade e fidelidade no uso de seus dons. E a palavra de Deus diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivo, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de quê, irmão? Pela renovação do vosso entendimento. Aí quando a Bíblia diz assim, pela renovação do vosso entendimento, ela diz assim no restante do versículo: quando o entendimento está renovado, aí você entende a vontade de Deus. Aí ele diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você hoje está sendo guiado pela palavra, pelo entendimento renovado, para que você experimente qual seja a vontade, a perfeita, agradável, a boa vontade de Deus para a tua vida, para a tua família e para a tua casa. Você pode dizer amém? Aleluia. Agora, irmãos, através das Escrituras, que é a palavra de Deus, elas nos ensinam a verdade. E o que é, irmãos, o que é que faz apagar a chama de Deus sobre a nossa vida? Eu vou te explicar, para chegarmos ao final. Existem coisas que servem para nos esfriar e apagar a luz de Deus sobre a nossa vida. E por isso nós precisamos identificar e evitar tudo que nos afasta da luz. Você precisa identificar. A Bíblia diz, irmãos, que quem é espiritual, ele discerne bem e de ninguém é discernido. Então, quando você está num local, quando você está passando por algo, que você vai ver que aquilo ali vai te trazer prejuízo, você sai fora. Porque é um laço para te fazer colocar o teu pé e a chama que está acesa em você, ela se apagar e depois o inimigo ficar zombando da tua vida e dizer: você é um derrotado, você é uma derrotada. E agora nós vemos aqui, diante de tantas coisas, nós queremos focar 4 delas. Em primeiro lugar, número 1, o que faz a chama se apagar é o pecado. Está lá na palavra de Deus, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Olha o que diz a palavra de Deus: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então ele te chamou da onde, irmão? Ele nos chamou da onde? Das trevas e nos colocou na luz. Diga assim: eu hoje sou luz. Aleluia. Eu hoje sou luz. Aleluia. Eu hoje sou luz para refletir a glória do Senhor sobre a minha vida. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Outra coisa que nos afasta, faz a chama se apagar, esfria o coração, é o desamor. Você agora não sente amor dentro de si. Por que, pastor? De repente uma raiz de amargura,
alguém falou alguma palavra, você deixou aquilo entrar dentro de você, criou ali uma raiz de amargura, e agora no seu coração o amor não tem lugar. De repente começa a criar ali uma doença na alma, você fica triste, e agora a chama começa a se apagar, e você de repente começa a ver que está esfriando na vida espiritual. Olha o que diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 24, versículo 12. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo de número 12. Palavra de Deus falando para nós chegarmos ao final. Aleluia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está vendo aí, irmão? Porque de repente a chama começa a se apagar. A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Ah, pastor, você conheceu a irmã Mariazinha? Conheci. Ah, pastor, era uma bênção. Você conheceu o irmão Joãozinho? Nossa, pastor, que irmão usado por Deus, que irmã usada por Deus. Mas agora o amor começa a esfriar, né, dentro dele, e agora não é mais o mesmo que era antes. E aqui se cumpre o versículo que está em Mateus 24 e 12. E por se multiplicar a iniquidade, o pecado na terra, o amor de muitos esfriará. Aleluia. Diga assim: o sangue de Jesus repreenda. Diga assim: a minha vida está pronta na presença do Senhor. Amém? Aleluia. O pecado, o desamor, o medo, que nos faz duvidar das promessas de Deus. Olha o que diz, né? 1 João capítulo 4, versículo 18. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 18. Palavra de Deus falando. Aleluia. Aleluia. 1 João capítulo 4, versículo 18, falando sobre o medo. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Ou seja, lança fora os temores. Você sabia, irmãos, que o medo, você pode até ter ele, mas você não pode deixar ele te dominar. Medo de não dar certo, medo de não caminhar, medo de não conseguir. Você até tem temores, você tem até receios, mas você não pode deixar ele te dominar, porque se o medo te dominar, você já está derrotado, porque tem medo do escuro, né, irmão? Medo de passar na frente do cemitério. Ah, pastor, aquela rua lá é muito escura, eu não passo de noite porque eu tenho medo. Você pode até evitar, né, para não acontecer algo ruim para você, mas você não pode ter medo. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor, ele anda em volta da tua vida, da tua casa e da tua família. Então, irmãos, uma das coisas que faz a chama esfriar é o medo. O medo, os temores. Outra coisa que faz esfriar é o desconhecimento a respeito da verdade. Ou seja, Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus nos fala que precisamos ter o conhecimento da verdade para não sermos enganados e estarmos prontos para sairmos sempre com a nossa chama do nosso coração, da nossa vida espiritual acesa na presença do nosso Pai Celestial. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus aqui: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Olha aí, por que muitas das vezes muitos são destruídos?
por falta de conhecimento, falta de meditar na palavra, falta de mergulhar nos mistérios de Deus. Aleluia. Falta muitas das vezes de equilíbrio para a sua vida emocional. Precisa termos o conhecimento, irmãos. Muitas das vezes alguém é usado para esfriar a tua chama espiritual, mas às vezes você precisa perceber que não é aquela pessoa que está falando, mas é o inimigo que entra na boca daquela pessoa e começa a usar a boca daquela pessoa para te entristecer, para dizer que você não vai dar certo, para dizer que a tua igreja não vai adiantar, dizer que o teu chamado não prospera. E sabe o que você deve fazer? Você deve mergulhar na palavra de Deus, no conhecimento das escrituras sagradas. E como disse Oséias, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas mais sacerdote diante de mim, visto que esqueceste aleluia, da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Mas que você não possa nunca se esquecer daquilo que Deus te prometeu, daquilo que está escrito na palavra. A palavra de Deus, ela não vai mudar nunca. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente sobre a tua vida. Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Louvado seja o nome de Jesus. Agora, irmãos, nós vamos aqui encerrarmos, né? Sofremos aí um atraso em virtude da falta de energia, mas nós estamos terminando. E agora, como reacender a chama? Aqueles que estão com a chama apagada, né, irmão, por aí afora. Como reacender? Quando recebemos a presença do Senhor e percebemos que a chama está se apagando, nós precisamos cuidar para reacender a luz em nosso coração. E a primeira coisa que se deve fazer é o quê? Para reacender a chama, irmãos, precisamos de vigilância. Vigiar. Olha o que a Bíblia diz em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Marcos capítulo 14, aleluia, versículo 38, a palavra de Deus fala para nós, 14:38, olha o que ela diz aqui para nós, acerca da vigilância: vigiai e orai, para que não entreis em o quê? Em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne, ela é fraca. Então, para podermos entender e não deixar a chama se apagar, é preciso vigiar. Vigiar nas conversas, vigiar nas companhias, vigiar no que você fala, vigiar no que você conta, vigiar naquilo que alguém te falou, naquela conversa que surgiu, né, dentro da sua família. Por quê? São estratégias que o inimigo usará para que a chama se apague na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Precisa vigiar. E não só vigiar, né, irmãos, mas também orar. Orar e vigiar. Porque se nós orarmos e não vigiarmos, né, irmãos, fica aí meio que desconformes. Em segundo lugar, nós precisamos estarmos reparando a chama e renovar o amor, ou seja, voltar ao primeiro amor. Está lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Em terceiro lugar, fortalecer a fé, não ser morno na fé, irmãos. Olha o que diz Romanos capítulo 10 e 17. Romanos 10 e 17, para nós chegarmos ao final. 10 e 17 de Romanos, olha o que diz a palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé pelo quê? Pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Você pode se colocar de pé nesta noite, aleluia. Ser morno na fé. Ser morno na fé, irmão, significa aqueles que estão de repente oscilando nos seus pensamentos,
em relação à sua fé e à sua vida com Deus. E isto é um perigo, nós estarmos sempre atentos para não estarmos morno, né? Morno, nem frio nem quente, mas ele é morno, né? E alguém pergunta: e aí, vai bem? Estou mais ou menos. E a vida espiritual, como é que está? Está mais ou menos. E aí, como é que está a vida espiritual? Está mais ou menos. E ele nem é frio nem é quente, mas ele é morno. Diga assim: eu estou aquecido. Declare isso: eu estou quente na presença do Senhor. Eu não sou um cristão frio, não sou um cristão morno, mas eu sou um soldado que a chama está acesa diante da minha vida. Aleluia. E agora, irmãos, para reacender a chama no coração é preciso sempre vigiar, para receber sinais de Deus na tua vida e perceber os sinais daquilo que te faz recuar. Diga assim: que o sangue de Jesus me cubra. Diga assim: a minha chama estará sempre acesa. Eu serei um cristão que sempre estarei aceso. Venha as dificuldades, venha, aleluia, o que vier, eu estou pronto, porque eu estou com a minha chama espiritual acesa. Aleluia. E a chama em seu coração precisa ser cuidada para não apagar. Por isso precisamos sempre estar atentos e buscar constantemente a presença do Senhor para não esfriar. Se algo aconteceu como um balde de água fria em sua vida, saiba que o Senhor te chama e quer reacender esta chama para fazer de você uma brasa viva e uma luz neste mundo. Aleluia. E nós vamos encerrar com Mateus capítulo 5 e 14 para nós orarmos. Mateus capítulo 5, versículo 14, a palavra de Deus fala a seguinte mensagem: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, porque você é luz. Aleluia. E nós iremos declarar isto sobre a tua vida nesta noite. E nós iremos declarar, irmãos, que a chama ela continuará acesa, e nada que se levantar contra a tua vida irá deter o teu chamado, irá deter a tua caminhada. Levante as suas mãos e nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida. Querido Deus e eterno Pai, aqui estão os teus filhos, ó Pai. Eles vieram te adorar, eles vieram te glorificar, ó Deus. Nós queremos, meu Pai, que nesta noite, Senhor amado, a chama ela venha se renovar, Senhor amado, como sinal da tua presença nos corações dos teus filhos, ó Pai. Nós não aceitamos, meu Deus, a palavra de derrota. Nós não aceitamos, meu Deus, a palavra de maldição lançada contra a vida dos teus filhos, ó Pai. Mas que nessa noite, ó Deus, aqueles que aqui vieram te adorar, eles estão oferecendo um sacrifício diante do teu altar que tem fogo, aleluia. Não são pessoas frias espiritualmente, não são pessoas mornas espiritualmente, mas que estão com a chama acesa nos seus corações, que eles estão cada vez mais sendo agraciados por ti, Senhor, em estar contemplando a tua glória, contemplando os teus mistérios, contemplando, Senhor, a tua glória, Senhor, na sua casa, na sua família, na sua igreja, no seu ministério, no seu chamado, ó Pai. Venha, Senhor, agora reavivar os corações dos teus filhos, ó Pai, não permitindo que o inimigo, Senhor amado, venha destruir, Senhor amado, a vida espiritual dos teus filhos, ó Pai. Te glorificamos e te exaltamos para a glória do nome de Jesus. Levanta as suas mãos e diga assim: eu declaro a minha vida espiritual está bem, porque a chama de Deus está acesa sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Amém?